Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Érico e esse é o Momento de Carona com o Pastor. E hoje nós vamos falar sobre as tempestades da vida. Você já teve um dia que começou bem, mas teve uma reviravolta ali? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falar, eu queria que você se inscrevesse, compartilhasse, que você curtisse o nosso canal, curtisse esse vídeo, em nome de Jesus. Estou aqui, até com a Érica, Davi ali no fundo, a minha esposa aqui do lado. E o interessante de tudo isso, quando nós falamos de tempestade, geralmente a gente já remete a algo ruim, porque uma tempestade, quando ela vem, realmente ela deixa alguns estragos, deixa alguns prejuízos. E não é diferente na nossa vida, Nós passamos por algumas tempestades ao ponto de não enxergar, a solução para aquele problema, aquela situação. Então nós precisamos compreender isso. E eu queria que você depois pudesse ler, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, fala sobre quando Jesus acalma a tempestade, Os discípulos estavam ali no barco e Jesus estava dormindo e acabou que no meio ali do mar deu uma tempestade. Então Jesus acalma a tempestade e aí Jesus fala para eles a respeito da fé, a respeito deles terem fé para que possam vencer esses dias. E eu quero falar sobre isso porque às vezes nós temos esses dias, O dia começa bem e ali surge uma tempestade. E realmente, quando Jesus está no nosso barco, nós venceremos as tempestades, porque Ele acalma as tempestades. Mas falando do dia a dia, as tempestades que nós passamos, a perca de uma pessoa, uma tempestade também no trabalho, um problema que fugiu ali do controle, ou algo que aconteceu que não dependia de você, mas aconteceu e você precisa resolver aquilo. Então todos nós teremos algum dia ou outro uma situação de tempestade, para vencer essas situações do dia a dia. Então nós precisamos compreender e trabalhar isso na nossa vida, como vencer essas tempestades. E uma das coisas que nós precisamos, que a gente sempre aprende na igreja, a primeira coisa é manter sempre o devocional, a comunhão, manter sempre a sua aliança com Deus, manter sempre a sua convicção e principalmente a constância. Porque quando a tempestade vem, geralmente, como ela deixa alguns prejuízos, deixa algumas situações, muitas pessoas acabam que parando e desistindo de algo. E na verdade muitas vezes essa tempestade vem também para nos fazer repensar alguns pontos que ficam em aberto, algumas situações que não foram realmente trabalhadas. Então quando nós falamos de tempestade, você precisa entender uma coisa: todos nós vamos ter tempestades, vamos passar por tempestades, mas eu quero dizer para você que você não está sozinho, Jesus está no seu barco. E quando Jesus está no nosso barco, nós vencemos a tempestade. Por quê? Porque Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem esse poder de nos consolar. O Espírito Santo tem esse poder de nos conectar com Deus. E aí a nossa vida acaba não ficando mais preso ao material, ao natural. E nós começamos a viver então no espiritual. E tudo que nós precisamos, a palavra de Deus é clara, que nós precisamos viver do pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo que desceu do céu é Jesus. Então, nas nossas caminhadas com Cristo, na nossa vida diária, tem dias que a gente vai, às vezes até para um culto, e está passando uma tempestade. Mas por que nós vamos lá? Porque nós entendemos que lá tem a nossa cura. Ou melhor, que manter a nossa constância, que manter a nossa aliança, que manter a nossa vida trabalhando, nos faz vencer a tempestade. Porque assim como uma tempestade natural, vamos dizer assim, que é uma tempestade onde pode ter ali furacão, vamos colocar aí mar com ondas altas. E como vencer isso? Não tem como projetar isso. Às vezes chega do nada e acontece, só que ela passa. Então você precisa ter força para vencer esses dias. Você precisa estar firme para vencer esses dias. Então é muito importante você estar bem com seus relacionamentos, você estar bem com a sua família, você estar bem com os seus projetos, você estar bem no seu casamento, você estar bem nas suas finanças. E para que você possa alcançar de alguma forma
a vitória, porque o que nos interessa é a vitória. Nós precisamos compreender isso. Então leve isso para a sua vida, leve isso para a sua semana, que eu tenho certeza que você vai vencer as tempestades da vida, você vai vencer os momentos que te fizeram parar às vezes. Eu quero dizer para você que você vai vencer em nome de Jesus. Então tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de grandes vitórias, porque eu creio que Deus vai te abençoar e te guardar em nome de Jesus. Por isso, prevaleça, avance em nome de Jesus e que você possa viver uma semana cheia da graça de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo De Carona com o Pastor.